Evangelho de Deus por Watchman Nee, capítulo 19, A salvação é eterna, argumentos contrários, parte 3. Nesta mensagem continuaremos a ver os versículos que parecem argumentar contra a salvação ser eterna. Argumento baseado em 2 Coríntios 2, verso 7. 2 Coríntios 2, versos 6 e 7, diz: basta a tal pessoa a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que ele não seja consumido por tristeza excessiva. Em algumas traduções, as palavras seja consumido são traduzidas por pereça. Um irmão em Corinto, por causa do seu pecado, havia recebido a punição pela maioria. Paulo estava preocupado porque os irmãos e irmãs o haviam tratado muito severamente. Ele pediu-lhes que perdoassem e encorajassem tal pessoa para que ela não perecesse por tristeza excessiva. Alguns podem argumentar que se tristeza excessiva pode levar uma pessoa a perecer, não seria isso uma indicação de que um crente pode perecer? Temos de perceber que esse irmão é o mesmo mencionado em 1 Coríntios 5. Ele cometeu um pecado grosseiro, o pecado de um tipo anormal de fornicação. Paulo disse que tal irmão precisava ser afastado, como está nos versos 12 e 13. Os santos em Corinto levaram em consideração a palavra de Paulo e afastaram-no. Depois de ser afastado, ele percebeu que era pecador e ficou muito triste e angustiado por causa do seu pecado. Paulo disse aos santos, em 2 Coríntios, que tinham de confortá-lo e encorajá-lo para que esse irmão não fosse consumido por tristeza excessiva. Se não formos cuidadosos, podemos pensar que perecer aqui significa ir para o inferno. Paulo, contudo, em 1 Coríntios 5, verso 5, diz que seja tal pessoa entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Baseados nessa palavra, podemos ousadamente dizer que tal pessoa era salva. O que é mencionado em 2 Coríntios 2, verso 7, não é, de modo nenhum, uma questão do perecer do espírito. Em segundo lugar, a palavra traduzida por consumido não é uma palavra utilizada normalmente. É uma palavra especial na língua grega. A palavra katapino denota que alguma coisa é engolida, como um navio que se afunda no oceano é engolido por ele. Depois de pecar e ser excomungado, tal irmão se arrependeu. Ele pensou que fora excomungado e totalmente rejeitado. Pensou que tinha perdido toda a esperança. Portanto, continuou em sua tristeza e angústia. O pensamento de Paulo era que se a igreja não lhe perdoasse e não o confortasse logo, ele seria consumido pela tristeza. Isso não é uma questão de salvação ou perdição da alma. Argumento baseado em 2 Pedro 3, verso 16. Consideremos agora outra passagem. 2 de Pedro 3,16 diz: falando a respeito dessas coisas, como também em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis distorcem, como também distorcem o restante das Escrituras para a sua própria destruição. Depois de ler essa palavra, alguns podem argumentar que Pedro diz que as cartas de Paulo eram difíceis de se entender e que alguns ignorantes e instáveis, ou seja, os que não foram educados e estabelecidos, causam sua própria destruição, deturpando-as. Se eles podem ser destruídos, isso não indica que podem perecer? Uma pessoa salva pode perecer? Neste caso, Pedro não se refere à perdição eterna. De acordo com a Bíblia, perecer ou não, perecer não depende da maneira como se interpretam as Escrituras. Na China hoje vi muitos cristãos que amam o Senhor e laboram em toda parte na obra do Evangelho. Contudo, eles não entendem as cartas de Paulo. Quando pregam, fazem mais do que deturpar a palavra das Escrituras. Esses cristãos irão perecer? A exposição errada das Escrituras pode ser um fator de perdição?
A Bíblia nunca faz da exposição correta da Bíblia uma condição para a salvação. Portanto, a palavra de Pedro aqui pode significar outra coisa. Além disso, em grego, a palavra apoleia não se refere a um tipo comum de destruição. É uma palavra diferente da que é usada em 2 Coríntios 2, verso 7. É diferente da palavra habitualmente usada para a perdição. Em grego, esta palavra apolion significa destruir ou ser corrompido. Se algo é tomado de você delicadamente, trata-se simplesmente do ato de tomar. Se algo é arrancado de suas mãos à força, trata-se de apolion. O que Pedro quis dizer na sua epístola é que alguns entendiam mal as cartas de Paulo e não tinham luz da parte de Deus. Deturparam sua palavra do mesmo modo que algo é arrancado à força das mãos de uma pessoa. Fazendo assim, eles destruíam-se e não se edificavam. Destruição é o oposto de edificação. Se você não é edificado, é destruído. Ao agir assim, você não será edificado, mas terá sua obra destruída. Portanto, esses dois versículos não nos dizem que um homem pode perecer depois de salvo. Eles descrevem aqueles cuja obra e viver após a salvação não são aperfeiçoados e que são incapazes de ser edificados dia a dia. Se deturpar as epístolas de Paulo, você destruirá o que já tem. Argumento baseado em Hebreus, capítulo 10, verso 26. A outra porção das Escrituras que precisa ser mencionada. É também uma passagem que muitos não entendem. Hebreus 10, versos 26 a 29 diz: Pois se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. Pelo contrário, resta uma expectativa terrível de juízo e um ardor de fogo que há de consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e considerou comum o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? A pessoa mencionada nesta porção da palavra deve ser salva, porque já recebeu o sacrifício pelos pecados. O apóstolo disse que se alguém que já recebeu o sacrifício pelos pecados pecou deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há problema depois do versículo 27. Porém, o versículo que muitos leitores da Bíblia acham difícil de entender é o versículo 26, que diz: Já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. Algumas pessoas pensam que se infelizmente um cristão comete pecados deliberadamente, já não resta mais sacrifícios de pecados por ele. Neste caso, significaria que ele certamente perecerá. Hebreus 10, verso 26 é um problema para muitas pessoas. Quando fui salvo, também achava que esse versículo era um grande problema. E por mais de um ano considerei que não era salvo por causa desse versículo. Por essa razão, devemos gastar um tempo considerável para descobrir do que Hebreus 10, 26 fala. A primeira coisa que precisamos mencionar é a palavra deliberadamente. O que se entende por deliberadamente? Essa palavra significa conscientemente? Essa pode ser a resposta que daríamos. Mas eu perguntaria: há muitos cristãos que pecam inconscientemente? Todos os dias nós pecamos. Contudo, quantas vezes pecamos inconscientemente? Creio que toda vez que pecamos o fazemos deliberadamente. Pouquíssimas pessoas pecam inconscientemente. Na maioria das vezes nós pecamos deliberadamente. Em Romanos 7, Paulo diz: Porque não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Verso 15. Por isso sabemos que Paulo não caiu em pecado acidentalmente.
Todos os seus pecados foram cometidos depois de estar plenamente consciente do seu erro. Portanto, está claro em Romanos 7 que todos os pecados de Paulo foram cometidos deliberadamente. Se Paulo pecou deliberadamente, então, de acordo com Hebreus 10, 26, já não haveria sacrifício pelos pecados. Se uma pessoa perecesse e fosse para o inferno, ela veria Paulo lá, porque nem mesmo ele teria mais sacrifício pelos pecados. Portanto, vemos que a palavra deliberadamente em Hebreus 10, 26 não significa conscientemente. Se assim fosse, todos os cristãos pereceriam. Não importa que tipo de cristão você seja, incontáveis vezes na sua vida você peca mais consciente do que inconscientemente. Se a situação acima fosse verdadeira, nenhum cristão seria salvo. Portanto, deliberadamente aqui deve significar algo mais. O segundo ponto é que o versículo 26 começa com a palavra pois. Para essa palavra específica estar presente no início da frase, deve ter ocorrido algo nos versículos anteriores que justifique seu uso. Tal palavra não pode ser usada sem uma frase anterior. Nos versículos 26 a 29, a primeira frase começa com pois, o que significa que havia algo mencionado anteriormente. Antes deles, o versículo 25 diz: não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, pelo contrário, exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque não devemos deixar de reunir-nos, mas admoestar-nos uns aos outros? Porque quando pecamos deliberadamente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se não ler esta porção da palavra cuidadosamente, você não perceberá que esses dois versículos andam juntos. Se realmente lê-la com bastante cuidado, perceberá que estes dois versículos estão ligados. Eles são muito significativos. Temos de perceber que deixar de se reunir e pecar deliberadamente estão ligados. Não devemos deixar de nos reunir, mas exortar-nos uns aos outros, porque se pecamos deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Quanto ao aspecto negativo, não devemos deixar de nos reunir. Do lado positivo, não devemos pecar deliberadamente. Se nos reunimos, então não somos os que pecam deliberadamente. Se nós habitualmente deixamos de nos reunir, somos os que pecam deliberadamente. Aqui o apóstolo associa deixar de se reunir a pecar deliberadamente. Por que há tal relacionamento íntimo entre deixar de se reunir e pecar deliberadamente? Tendo isto em atenção, devemos ver o terceiro ponto. Precisamos conhecer o contexto do livro de Hebreus. Quem eram as pessoas referidas neste livro? Eram os judeus que creram no Senhor Jesus. Assim, o livro de Hebreus foi escrito para os crentes judeus. A posição dos judeus é diferente da dos gentios. Os gentios têm somente a posição espiritual e não a posição física terrena. Os judeus possuem ambas, a posição espiritual e a física. Eles possuem tanto a posição celestial como a terrena. Hoje, quando falamos do Santo dos Santos, imediatamente pensamos em um lugar onde Deus habita no céu. Mas os judeus, quando consideram o Santo dos Santos, no seu pensamento é o Santo dos Santos no interior do templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Os judeus têm não somente o Santo dos Santos nos céus, mas têm também um Santo dos Santos na terra. Eles têm não somente um templo no céu, mas também um templo na terra. Portanto, na mente deles há tanto o aspecto espiritual como o aspecto físico, tanto o aspecto celestial como o terreno. Eles possuem tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eles possuem ainda o Santo dos Santos físico e com ele as ofertas. Para nós, o sacrifício pelos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa oferta pelo pecado. Contudo, os judeus ainda não tinham clareza se era o Senhor Jesus Cristo ou eram os touros e bodes
o sacrifício pelos seus pecados. Naquele tempo eles tinham os sacerdotes, o altar e os sacrifícios de touros e bodes sobre o altar. Não tinham somente o sacrifício espiritual pelos pecados, mas também tinham o sacrifício terreno pelos pecados. Os cristãos e judeus não estão na mesma posição. Os crentes gentios são diferentes dos crentes hebreus. No ano 70 d.C., o general romano Tito destruiu o templo de Jerusalém e não foi deixada pedra sobre pedra. No entanto, quando o livro de Hebreus foi escrito, o templo terreno ainda existia e os sacrifícios ainda eram oferecidos. Depois de muitos judeus crerem no Senhor Jesus, tiveram de tomar uma decisão se queriam um altar terreno ou celestial, os sacrifícios terrenos ou o sacrifício celestial. Naquele tempo, os judeus não podiam ter ambos, o sacrifício celestial e o terreno ao mesmo tempo. Todos os que leem o livro de Hebreus sabem que este livro foi escrito com o propósito de que os cristãos abandonassem o judaísmo e optassem pelo cristianismo. O propósito do livro de Hebreus é encorajar os cristãos a deixarem os sacrifícios terrenos e a aceitarem o sacrifício celestial. Esse é o pano de fundo do livro. Portanto, quando se diz que alguém não deve deixar de reunir-se, não significa que o fato de os cristãos se reunirem pode salvá-los ou qualificá-los para possuir a vida eterna. O fato de os cristãos se reunirem indica se um crente quer o judaísmo ou Cristo. Reunirmos-nos torna-se uma expressão da nossa atitude para com Cristo. Naquele tempo, todos os que se reuniam eram cristãos. Não importava se fosse gentil ou judeu, uma vez que se reunisse, era cristão. Portanto, reunir-se tornou-se um sinal de aceitar Cristo e deixar de reunir-se era um sinal de deixar Cristo e abraçar o judaísmo. Do mesmo modo, pecar deliberadamente aqui não se refere a coisas como assassinato, incêndio culposo, bebedices, jogatina e libertinagem. Pecar deliberadamente aqui não se refere a pecados morais, refere-se a pecados doutrinais. Não diz respeito ao fato de o seu andar ser adequado ou não, refere-se ao fato de você receber Cristo ou o judaísmo. Reunir-se significa que você deseja Cristo e está na posição de Cristo. Deixar de reunir-se significa que você voltou as costas a Cristo e voltou-se em direção ao judaísmo. Significa também que você quer o templo, o altar e os sacrifícios terrenos. Indica que você quer voltar ao judaísmo e deixar Cristo. Se esse for o caso, já não resta sacrifício pelos pecados. Voltemos agora ao primeiro ponto. Hebreus 10, 26 diz: depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Não diz depois de sermos regenerados, nem diz depois de nossos atos pecaminosos serem purificados. Se dissesse depois de sermos regenerados ou depois de sermos purificados, então pecar deliberadamente seria uma questão da nossa conduta. Porém, aqui diz depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Isso é uma questão de conhecer. Você sabe o que é a verdade? A verdade é a fé de um cristão. A verdade é que Deus enviou seu Filho ao mundo para ser a oferta pelo pecado. A verdade é que Deus enviou seu Filho para morrer por nós e ressuscitar para satisfazer todos os requisitos de Deus. Tudo isso tem a ver com os itens da fé da parte de Deus. Portanto, pecar deliberadamente aqui não significa as transgressões na vida. Significa pecar contra a verdade. Não é um pecado que tem a ver com o comportamento, mas um pecado que tem a ver com a doutrina e relativa à crença de uma pessoa. É um pecado que se opõe à fé e à verdade, depois de alguém receber o pleno conhecimento da verdade. Os cristãos hebreus eram judeus e tinham estado no judaísmo por muitos anos.
Agora que eram cristãos, se ainda desejassem voltar ao judaísmo, se ainda quisessem ambos, isto é, por um lado estar na posição do judaísmo e por outro ficar na posição do cristianismo, já não restaria sacrifício pelos pecados. Em tempos antigos, os chineses adoravam ídolos. O Templo do Céu, em Pequim, era o lugar onde os imperadores ofereciam sacrifícios. Lá os homens matavam touros e os ofereciam à mais alta deidade nos céus. O imperador terreno oferecia sacrifícios à mais alta deidade nos céus para redimir os pecados do povo. Suponha que esse imperador terreno cresce no Senhor Jesus. Você crê que ele poderia voltar ao templo do céu para oferecer sacrifícios? Depois que recebeu Cristo como sacrifício pelo pecado, não poderia voltar ao templo do céu para oferecer sacrifícios. Ou ele aceitava o templo do céu, ou o Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia quer dizer com pecar deliberadamente. Não é uma questão de pecado em nossa conduta. O versículo 26 continua: já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. As palavras já não significam novamente. Sempre que as palavras já não aparecem, significa que deve haver algo nos versículos anteriores. Alguns compreendem equivocadamente a palavra de Deus. Pensam que a frase já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados implica a perdição. Esse não é de modo nenhum o pensamento de Deus. Devemos ver Hebreus 7, verso 27b, que diz: porque fez isso uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Isso nos diz que depois de o Senhor Jesus se oferecer uma vez por todas a Deus, como sacrifício pelos pecados, tudo está plenamente cumprido. Por favor, tome cuidado com as palavras uma vez. Vejamos Hebreus 9, verso 12b, que diz: entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. Aqui nos diz novamente que o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo somente uma vez, e então a obra de redenção foi efetuada eternamente. Consideremos novamente as palavras uma vez. Hebreus 9, versos 25 a 28 diz: nem para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio, pois neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, na consumação das eras, ele se manifestou uma vez para sempre, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam ardentemente para a salvação. Esses versículos mencionam duas vezes as palavras muitas vezes e duas vezes as palavras uma vez, em referência a Cristo. Não muitas vezes, mas uma vez por todas, Cristo se ofereceu a si mesmo diante de Deus como sacrifício pelos pecados e completou a obra de redenção. Por favor, preste atenção aqui às palavras muitas vezes e uma vez. Hebreus 10, verso 10 diz: por causa dessa vontade é que fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. O versículo 12 diz: mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. O versículo 14 continua: pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os sacerdotes terrenos tinham de oferecer sacrifícios a Deus muitas vezes. Contudo, Cristo ofereceu-se uma só vez e nós fomos santificados. Depois de Cristo se oferecer uma vez como sacrifício eterno,
Ele então assentou-se à destra de Deus. Assentou-se porque não precisava mais trabalhar. Ele se ofereceu uma vez e nós estamos eternamente aperfeiçoados. Uma vez que ele já completou sua obra, não há mais nenhum problema. Portanto, depois de ler tantos versículos, podemos compreender o significado do versículo: já não resta sacrifício de touros e bodes pelos pecados. A passagem de Hebreus, do capítulo 7 ao 10, com exceção do capítulo 8, diz que a obra de redenção, uma vez concluída, está eternamente cumprida. Se você não quer Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados. Cristo ofereceu-se somente uma vez, como sacrifício pelos pecados. Se você não quer a redenção de Cristo, mas volta ao judaísmo, não encontrará nenhum outro sacrifício pelos pecados. Portanto, aqui não é uma questão de ser salvo ou perecer. O que é dito aqui é que a obra de Cristo foi cumprida uma única vez. Se você não quiser esse sacrifício, não terá um segundo. Se prestar atenção às palavras já não, você verá aqui elas estão ligadas. Os versículos anteriores mencionam repetidamente as palavras uma vez por todas, e o versículo seguinte diz já não resta. É equivalente a dizer, por exemplo, no capítulo 8, eis aqui o único lápis. Então, no capítulo 9, eu repito, eis aqui o único lápis. Novamente, no capítulo 10, eu digo, eis aqui o único lápis. Depois disso, eu posso explicar. Se você não quer este lápis ou se quer trocá-lo por outro, não haverá outro. Tome este, se você o quiser. Se não quiser, não há outro para você. Esse versículo não significa que depois de receber o conhecimento da verdade e então pecar deliberadamente, não mais receberá perdão. Isso não é uma questão de pecado, é uma questão da verdade, uma questão da fé cristã. Se abandonar a fé cristã e buscar outro Salvador, outro sacrifício pelos pecados, você não os encontrará. Naquele tempo, alguns judeus provavelmente pensavam que, se rejeitassem a fé cristã, poderiam ainda voltar ao templo, voltar ao altar e ter os sacerdotes para oferecer touros e bodes por eles. Mas isso indicaria outro sacrifício pelos pecados. Os judeus naquele tempo ainda tinham os sacerdotes e o altar. Sua crença em Cristo era diferente da nossa crença em Cristo. Para eles podiam escolher crer ou não crer. Não eram como os crentes gentios, cuja única opção seria voltar à adoração de ídolos, caso não crescem. Se os crentes gentios quisessem Deus, poderiam escolher Deus, mas se não o quisessem, sua única escolha seria o mundo. Eles não teriam uma terceira escolha. Com os judeus era diferente. Eles achavam que, se não quisessem Cristo, poderiam ainda ser salvos. Que, se não quisessem Cristo, poderiam ainda ter a redenção dos pecados, porque poderiam manter os sacerdotes e as ofertas. Se tivessem muito dinheiro, comprariam um touro. Se não tivessem tanto dinheiro, poderiam adquirir um bode. Aqui o apóstolo disse aos judeus que Cristo já se oferecera uma vez por todas e tinha completado a obra de redenção eterna diante de Deus. Deus já havia abolido a velha aliança juntamente com os velhos sacrifícios. Antes da vinda de Cristo, os touros e os bodes podiam fazer propiciação pelos seus pecados. Mas depois da vinda de Cristo, os sacrifícios de touros e bodes já não podiam tirar os pecados. Esses sacrifícios tinham sido, na verdade, abolidos. Isso é o que nos mostram os capítulos 7 a 10 de Hebreus. Deus não somente deu o seu Filho como sacrifício, mas ele aboliu os sacrifícios de touros e bodes. A primeira metade do capítulo 10 menciona que Deus não tem prazer em touros e bodes, nem em ofertas e sacrifícios pelo pecado. Deus preparou seu Filho. Os touros e os bodes não podem redimir os homens dos seus pecados. Somente o seu Filho pode redimir-nos dos pecados.
Os sacrifícios de touros e bodes no Antigo Testamento eram apenas tipos e sombras. Eles referem-se ao Filho de Deus como sacrifício. Deus disse que a velha aliança é algo do passado. Os tipos acabaram e a realidade chegou. Já não será aceitável eles rejeitarem o Filho de Deus, isto é, rejeitar a realidade e oferecer os tipos. De acordo com Deus, há somente um sacrifício pelos pecados. Além de Cristo, não há outro sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26 diz que se abandonarmos Cristo para procurar outro Salvador, não encontraremos nenhum. Portanto, rigorosamente falando, essa porção da palavra não é para nós. Se alguns dizem que depois de um homem receber o Senhor Jesus e pecar deliberadamente, perecerá, isso contradiz o contexto dessa passagem. Contradiz também todo o livro de Hebreus. Aqui fala-se sobre um ponto doutrinal. Hebreus mostra que, além do nome de Jesus Cristo, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens no qual devemos ser salvos, como está em Atos, capítulo 4, verso 12. Isso não significa que um cristão irá para o inferno se pecar. Hebreus 10, verso 27 diz: pelo contrário, resta uma expectativa terrível de juízo em um ardor de fogo que há de consumir os adversários. Depois de receber o conhecimento da verdade e ter conhecimento claro de que o Senhor Jesus Cristo é o sacrifício ordenado por Deus pelos pecados, se os crentes judeus deixassem de se reunir, rejeitassem a Cristo, voltassem ao judaísmo e procurassem outros sacrifícios pelos pecados, já não restaria mais nenhum sacrifício pelos pecados. Eles poderiam somente aguardar certa expectativa terrível de juízo e fogo que há de consumir os adversários. Antes de ser salvos, eles dependiam de touros e bodes para fazer expiação por seus pecados. Mas depois de perceberem que o Senhor Jesus é o único Salvador, já não podiam depender de touros e bodes. Se rejeitassem o Senhor Jesus, teriam apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo a consumir os adversários. Eles poderiam tomar somente o Senhor Jesus como Salvador. Além dele, não há outro caminho para a salvação. Todos os touros e bodes apontam para Cristo. Os touros e os bodes são apenas tipos de Cristo. Cristo é a realidade dos touros e bodes. É impossível que eles rejeitassem a realidade recorrendo aos tipos. Portanto, Hebreus 10, 26 e 27 nunca diz que depois de uma pessoa ser salva pode ainda perecer. Isso é o homem deturpando a verdade de Deus. Quando lemos a Bíblia, devemos ler o que está nela, não o que não está nela. Certa vez alguém me perguntou como poderia entender a Bíblia. Respondi-lhe que para entender a Bíblia, primeiro devemos ser aqueles que não entendem a Bíblia. Se não a entendermos, então iremos entendê-la. Se dissermos que sabemos isto e aquilo, então não teremos uma mente sóbria. Se não tivermos uma mente sóbria, teremos problemas. Hebreus 6 e 10 deveria ser tão fácil, simples e claro como João 3,16 o é. A razão pela qual a mente humana não está clara é que o homem põe suas próprias palavras na Bíblia. Muitas pessoas acham difícil ler a Bíblia. Não porque a Bíblia não seja clara, mas porque essas pessoas já têm ideias pré-concebidas em sua mente.